Oi, Cris. Primeiro a chegar. Arthur. Fala, pessoal. Só mais uns minutinhos. A Renata já chega aí. O som tá bom? Tá dando pra me ouvir? Tem a camiseta e tem a caneca também. Vamos ver se dessa vez a gente não tem problema com a internet, né? Igual da outra vez. Vamos lá. Olá, Olá, Renata. Tudo bom com você? tudo ótimo, Quanto tudo tempo, ótimo. né? Pois é, não parece que a gente estava se falando há 5 minutos atrás? Bom, 5h30, pontualmente, estamos aqui. Vamos dar início, então, à nossa conversa hoje. Antes de O mais nada, pontual é outra queria. coisa, né? Pois é. Antes de mais nada, queria agradecer, Rê, por você ter aceitado esse nosso convite, bater um papo, compartilhar um pouco da experiência de vocês aqui com o pessoal que acompanha o Blue Jack. Eu acho que vocês, principalmente agora nesse momento, estão sendo um exemplo aí a ser seguido por todas as startups, não só da, das diversas áreas, mas também o pessoal das Legal Techs, das Law Techs, já estão mais estabelecidos aí. Então, eu queria começar, na verdade, dando oportunidade de você contar um pouco para o pessoal, explicar para quem não conhece o que é o pólen, o que vocês fazem, falar um pouquinho para a gente. É, é difícil de chamar de Rafa, né? Mas eu vou tentar. Rafa, eu que agradeço assim o convite. O nosso relacionamento com o Blue Jack já é antigo, apesar de sermos novos, o relacionamento já é antigo. Vocês dão muito apoio para a gente aqui. A gente participou de alguns eventos aí da Blue Jack, então é uma parceria que tem tudo para durar muito tempo. Então, super agradeço pela oportunidade de estar aqui falando também, de conversar, falar um pouco sobre esse assunto e sobre esse momento que em alguns momentos pode ser um pouco desesperador, mas na verdade ele esconde diversas oportunidades, né? Bom, falando um pouquinho sobre o Pollen, para quem ainda não me conhece, não conhece a gente, nós somos uma tecnologia que conecta marcas e causas sociais. Então a gente cria mecânicas para que qualquer marca possa apoiar causas sociais de uma maneira muito simples, muito fácil e principalmente muito transparente. Então a gente tem trabalhado muito fortemente em módulos e a gente consegue fornecer para essas marcas tanto uma maneira de movimentar a sua rede para apoiar causas ou apoiar causas diretamente, seja via crowdfunding ou através das vendas, né? Uma venda é igual a uma doação. E a gente fornece toda a parte de métricas, então, para você ter controle sobre tudo que está acontecendo nessa campanha, nessa iniciativa social, e também toda a parte de transparência, para a marca saber exatamente o que está acontecendo lá na ponta, né? Comunicação com as organizações, comunicação com o doador, então, contar para o teu consumidor o que está acontecendo lá na causa, lá na ponta, que tipo de impacto está sendo feito. Então, basicamente, a gente criou um sistema para programas de impacto social, corporativos, né? Não, maravilha. Eu acho que você falou aí, representa bem o que a gente, às vezes, doando, sente, né? Essa falta de transparência. É você saber para onde que está indo, se o dinheiro que você doou chegou lá. Muita gente, às vezes, ainda tem um pouco de receio em doar dinheiro. Fala assim, eu prefiro doar o produto é, de alimentação aí para a instituição. Só que, às vezes, a instituição precisa do dinheiro mesmo. Então, o simples fato de você ter Exatamente. alguém que garante para você que aquilo chegou e como aquilo está sendo usado, eu acho que já facilita o próprio processo de doação e a decisão de doar, né?
Com certeza. A gente tem, inclusive nesse momento, assim, a gente tem tido muitos casos, a gente está trabalhando fortemente com um grupo que está apoiando comunidades aqui em Curitiba, e eles receberam, assim, toneladas de alimento e cestas básicas, e a gente começou a receber contatos dessas famílias dizendo assim, olha, tem algum lugar onde eu possa vender minha cesta básica? Porque eu já tinha ganhado uma, só que eu preciso comprar gás, eu preciso comprar fralda. Então, não é só alimento que a gente precisa. É claro que alimento é uma necessidade básica e essencial e tem que ser a primeira coisa, mas muitas vezes as organizações precisam mesmo de recurso, seja para fornecer algum outro tipo de produto, algum tipo de atendimento, ou até para a própria administração da organização, né? Que também dependem de um espaço, pagam luz, pagam café e tudo mais, né? Precisam pagar seus profissionais, então a gente defende muito essa profissionalização e essa entrega, inclusive, de recurso livre para a organização, desde que ela consiga demonstrar com transparência o que está sendo feito com esse recurso, né? Show de bola. Rê, então agora dando o início mesmo ao que a gente tinha se proposto a falar aqui hoje, que era o tema, né, desse nosso bate-papo, seria inovando em meio à crise. Seria um exemplo, até um incentivo para as startups, mas também para as outras empresas que podem olhar e ver as startups como um exemplo de adaptação nesse momento. Assim, quando tudo isso surgiu, quando veio a notícia do Covid, o pessoal falou, olha, vamos ter que fazer um isolamento social nesse momento. Como que vocês receberam essa notícia? Imagino que deviam estar com planejamento anual, com metas, o pessoal já seguindo algum caminho. Como é que vocês receberam isso nesse primeiro momento? Olha, eu poderia até falar assim que a gente se assustou, que teve medo e tudo mais, mas a grande verdade é que a gente já estava um pouco atento, né? A gente estava muito atento com relação a tudo que estava acontecendo. Como eu tenho pessoas muito próximas que moram na Europa, a gente já estava um pouco ali de olho, né? E a gente sabia que isso de alguma forma ia chegar, mas a gente não sabia como que ia chegar. Então, tanto que na semana anterior à semana que a gente decretou home office para todo mundo, que foi a segunda semana de março, a gente ainda se questionou, assim, eu e o Fernando, que é meu sócio, nos perguntamos, será que a gente manda todo mundo para home office e tal? E aí a gente falou assim, não, eu acho que agora ainda é exagero, eu acho que talvez seja, o pessoal esteja falando demais, muita coisa, não tem por que tudo isso. E aí passou um final de semana e na segunda-feira a gente mandou todo mundo para home office porque a gente entendeu essa necessidade. Como a gente já tinha uma cultura de home office, né? Às vezes, quem queria podia fazer home office 2, 3 vezes na semana, se quisesse. Para a gente essa parte foi um pouco mais tranquila. O que a gente realmente teve medo foi dos impactos financeiros, dos impactos da economia. Não por fechar tudo, mas por entender que todo mundo ia estar passando pela mesma transformação que a gente, a mesma adaptação que a gente, e muitos projetos que estavam caminhando poderiam ficar parados. Então foi muito mais esse primeiro receio de, poxa, o que vai acontecer, essa incerteza, do que de fato um desespero ali. A gente conseguiu se adaptar muito rápido. Legal. Você falou bastante dessa questão do home office, né? Eu acho que as pessoas, quando elas olham para as startups, elas falam, bom, isso daí é meio que automático, né? Você migrar para o home office, você já está falando de uma empresa que ela nasceu na tecnologia, então você sentiu, lógico, para vocês talvez tenha sido mais fácil, mas você sentiu algumas outras startups que tiveram dificuldade também em migrar para home office e relutaram a isso? Como que o pessoal que trabalha nessas empresas também enxergou? Porque imagino que eles têm uma expectativa diferente também, né, do trabalhador da empresa tradicional. Ele talvez não entenda da mesma maneira quando você fale, olha, eu preciso de você aqui. Como que você viu isso? Na verdade, assim, por mais que tenha sido fácil essa nossa adaptação, óbvio que desafios surgem todos, né? Porque uma coisa, né, você ter 3, 4 pessoas da sua equipe fazendo home office no dia, né? E você não poder fazer um evento, não poder chamar e convocar todo mundo e sentar e falar, pessoal, a gente precisa fazer uma força-tarefa agora, não poder ter isso próximo, né, fisicamente. Então, a gente teve alguns desafios, mas eu vi muito startups que não tinham essa liberdade, porque às vezes a gente acha que porque é startup,
todo mundo é super cool, tem uma piscina de bolinha na recepção e todo mundo pode fazer o que quiser. E não é bem assim. Tem muitas startups que têm uma gestão extremamente tradicional. O que eu mais vi assim, de dificuldade entre os CEOs, enfim, os gestores dessas startups foi, poxa, e agora como é que eu vou cobrar meu time? Então, é uma dificuldade que vem muito de uma cultura interna, né? De você precisar microgerenciar as pessoas, ao invés de você ter uma cultura voltada a resultado e beleza, né? E aí você confia no teu colaborador, na pessoa que trabalha com você, e você consegue acompanhar o resultado e não o trabalho, né? São dois acompanhamentos diferentes. E quando você tem essa obrigação de mudar para home office, você tem um pequeno pane. Meu Deus, como é que eu vou ter certeza que a pessoa que trabalha comigo não está no YouTube e está trabalhando? Né? Então, existem, óbvio, diversas ferramentas e tudo mais, mas você aumenta muito a necessidade da confiança. Na verdade, não é uma mudança exatamente do dia a dia, não é uma mudança mecânica, é uma mudança mental, né? Do gestor, do CEO, dos líderes, enfim, da empresa, e aí, startup ou não, né? Porque tem muitas empresas que tiraram isso de letra. Conseguiram implementar culturas de home office rapidamente por causa dessa visão. Então, isso só demonstrou, na verdade, que o que a gente achava que era super descolado e resolvido, na verdade, não era tanto assim. Não, acho legal. Até uma coisa que eu vi esses dias, alguém que comentou, e eu acho que faz todo sentido, encaixa nisso que você falou, é que, na verdade, a crise acabou mostrando pra gente que as barreiras que a gente achava que eram barreiras tecnológicas, na verdade, elas são barreiras culturais. Porque na hora que a gente precisou, todo mundo em uma semana estava trabalhando de casa. Daí você descobriu que a dificuldade não era você ter um programa para poder fazer uma videoconferência com o teu cliente. Era assim como você ia lidar com isso, né? E daí o fato de você não ter investido lá atrás, agora vai pagar esse preço. Esse investimento, Rafa, esse investimento não é só recurso, é investimento de tempo, é investimento de cultura mesmo, né? De você ter essa mudança. Até teve aquele meme, né? O que provocou a transformação digital na sua empresa? O CEO, a área de TI, a área de inovação ou o coronavírus? Foi o coronavírus. De repente, todo mundo virou digital e tem que virar digital. Verdade. E Rê, aproveitando já que você está falando aí da questão do home office, o que vocês têm feito para manter a equipe comprometida, para acompanhar? O que você podia dar de dica aí para quem está também tendo essa dificuldade? A gente tem algumas coisas que a gente começou a fazer e tudo isso está evoluindo muito. Assim, a gente deixa muito um canal aberto de feedback dos colaboradores também, deles darem ideias e sugerirem o que achou, o que não achou disso e daquilo. A gente já tinha antes uma cultura de daily meeting, então todo dia de manhã, primeira coisa, às 9 horas, uma reunião com todo mundo de alinhamento. Assim, cada um fala por 30 segundos ali o que fez ontem, o que vai fazer hoje, qual vai ser o foco do dia, e beleza, é uma maneira de todo mundo ficar na mesma página e tudo mais. Então, a gente continuou fazendo isso. 9 horas, todo mundo se encontra aí online, nesse caso. E a gente começou a colocar... E a primeira coisa que a gente fez foi colocar uma daily de fim de dia. Por quê? A gente começou a ver todo mundo ficar até muito mais tarde trabalhando. E aí, no dia seguinte, óbvio que a pessoa está cansada, né? E é muito fácil para a gente ficar trabalhando até muito mais tarde no home office, porque a gente não muda de ambiente. A gente não tem o compromisso de voltar para casa. A gente já está em casa. Se a gente precisar pegar um sanduíche, está ali na cozinha, ali do lado. Né? Não preciso parar de trabalhar para isso. Então, a gente implementou essa daily de tchau para ser o fim do... Gente, é o fim do dia. Se você quiser ficar um pouquinho mais, tudo bem, não tem problema, mas o dia acabou, beleza? Procure descansar. E o que a gente começou a perceber é que as pessoas estavam acordando, como não tem esse tempo de deslocamento, as pessoas estavam acordando e ligando na daily. Né? Tipo, ligando o Zoom ali, meio que acordando, arrumando o cabelo e tudo mais. Então, a gente implementou um aquecimento. Então, todos os dias, um de nós é responsável por escolher uma música e fazer um aquecimento com duração de uma música. Então, a gente faz a reunião de alinhamento e depois a gente tem esse aquecimento, daí a galera alonga e tudo mais. Hoje mesmo rolou um reguinha pocotó para todo mundo. Quem quiser tá lá no meu Instagram, tem um vídeo de todo mundo fazendo. Então, é uma maneira de você primeiro, de você não perder o relacionamento da equipe, né? E começar o dia de bom humor e todo mundo se mexendo.
que daí você já acorda mesmo. Então essa foi acho que uma das principais coisas que a gente fez. E foi muito legal porque eu recebi alguns feedbacks da galera falando assim, poxa, a primeira vez que você veio com essa ideia de alongamento e aquecimento, eu achei muito forçado, mas só que fez um efeito tão grande que, por favor, não pare nunca mais e queremos, quando a gente voltar para o escritório, fazer também. O que a gente começou a implementar agora é, depois da daily de final de dia, a gente tem um dos nossos colaboradores que faz meditação guiada e tudo mais, e ele está fazendo para quem quiser uma meditação guiada rapidinha depois da daily de final de dia, coisa de 10 minutos. Então é uma maneira também de todo mundo voltar, assim, né, se concentrar em si mesmo, porque nesse momento com ansiedade e tudo mais, muita gente está tendo dificuldade de lidar. Então são essas 4 coisas que a gente implementou. Não, show de bola. Eu vi que tem bastante gente comentando aqui. Eu acho que são ideias, são coisas que o pessoal vai tentar aí aplicar também nas suas empresas. E como você falou, tem muita coisa que provavelmente vai ficar depois também, né? A hora que a gente voltar, não vai ser só aquela coisa de que não vai mais ter a desculpa dizendo, olha, não dá para fazer home office. Você vai ter que criar uma justificativa melhor do que o não dá. Mas também são coisas que você vai sentindo que às vezes a equipe vai respondendo de uma maneira legal e você pode manter elas depois sem problemas. Com certeza o home office vai ser uma transformação geral. Assim, eu tenho certeza que muitos colaboradores que tinham medo de fazer home office vão começar a fazer mais home office agora, depois que voltar tudo ao normal, né? Entre aspas, normal. É bem isso. Não, você está forçando uma desculpa que todo mundo usava para falar, olha, eu não me adapto, eu não tenho disciplina. Agora você está se forçando a criar uma disciplina, porque senão você não consegue fazer nada. Né? Mas, Rê, começando agora por um assunto um pouquinho mais chato, mas falando da questão do planejamento financeiro das startups, a gente sabe que muitas startups elas acabam criando todo um planejamento financeiro baseado em round de investimento. É uma coisa muito comum. Então, você vai lá, capta um valor e daí você faz um planejamento no tempo que você vai ter para gastar aquele valor. Às vezes dando mais importância até para isso do que num momento para levantar uma receita, para criar uma receita recorrente, alguma coisa assim. A gente está agora num cenário onde a gente está vendo que o investimento nas startups, ele talvez, quer dizer, muito provavelmente, ele vai ser mais escasso, os fundos de investimento já estão dando indício de que eles vão investir no próprio portfólio, eles estão olhando mais para as startups que estão em segmentos que estão bombando agora com a crise. Como que você tem acompanhado isso? Eu não sei se para o pólen isso afeta muito, até porque agora na crise vocês conseguiram se adaptar e criar novas oportunidades, mas como que você tem acompanhado isso no meio das startups? Isso é uma coisa que preocupa? Sim, com certeza é uma coisa que preocupa, é uma coisa que todas as startups, na verdade, começaram a mudar a maneira de as métricas que elas normalmente seguem, né? Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, e aí a grande razão da gente ter visto tantas startups, por exemplo, demitindo muitas pessoas, porque o foco de uma startup, principalmente depois que ela capta, é crescer. Então, ela contrata com o objetivo de crescer. No momento em que a gente tem uma crise como essa, um momento como esse, em que ela vê que ela não vai crescer, porque o seu mercado foi muito afetado, então muitas startups que trabalham com redes de academia, viagens, turismo, tudo mais, tiveram uma dificuldade muito grande, viram que não vão crescer porque parou tudo. Né? Então, tiveram que mandar essas pessoas que foram contratadas para provocar o crescimento embora, né? Para preservar seus caixas. Então, por exemplo, a gente aqui, a métrica que a gente sempre seguia era receita recorrente, aumento de receita recorrente e a receita mensal. Né? A partir do momento em que isso se instaurou, a nossa métrica mudou. A nossa métrica foi burn rate, né? Desculpa. Então, a gente teve uma sorte de ter fechado uma rodada de investimento no final do ano passado. Então, a gente começou a ver quanto que a gente gasta desse valor que a gente captou e quanto que a gente tem de receita. E desse valor que a gente captou, a gente colocou um limite. Não, a gente não pode gastar mais do que isso, porque isso vai garantir aí a nossa sobrevivência por todo o tempo se a gente tiver. E a gente fez alguns planos, alguns cenários. Se a gente não crescer nada, quanto tempo a gente tem de vida? Se a gente ficar na mesma, quanto tempo a gente tem de vida? E se a gente perder muito cliente, quanto tempo a gente tem de vida? A gente fez esses cenários e criou alguns planos para esses cenários. E a grande maioria das startups fez exatamente isso. Né?
o que eu posso fazer por sobrevivência. É um modo de sobrevivência ativado, né? Uhum. E aí, falando dos investidores em si, o que eu mais enxergo é a atenção que eles estão com relação a como as startups estão agindo nesse momento. Então, quais são os planos de contingência, esses planos, né, esses cenários, como que sempre foi muito claro dos empreendedores que eles não investem, principalmente mais no early stage, ali mais cedo do que depois, mas muito mais nos empreendedores, em quem está liderando a startup, do que na ideia ou no produto, né? É muito mais em como a empresa está funcionando. Então, o que eu tenho visto muito é a atenção desses investidores para como essas startups estão sendo lideradas e o que elas estão fazendo para sobreviver, qual que é a adaptabilidade delas, o que elas estão fazendo para conseguir passar por esse momento. Porque quem conseguir passar por esse momento bem, né, ninguém vai sair ileso, né? Mas quem conseguir sair bem, né, passar por isso, tem uma casca muito mais dura e acaba sendo menos arriscado investir nessas que conseguiram passar por isso, né? Eu acho que vai acabar sendo aquela estrelinha no currículo, né? Você provou que você tem condições de manter o negócio num momento turbulento, né? E, Rê, já aproveitando que você estava falando dos investidores, vocês já tendo essa relação com investidores, como é que tem sido esse contato no momento da crise? Eles estão dando um suporte adicional? Alguma coisa está mudando? Eles mesmos já falaram para vocês que eles não vão mais cobrar tanto algumas métricas que antes eles cobravam? A gente viu um movimento que começou desde que o SoftBank teve aquelas decepções nos investimentos lá com o WeWork, coisas assim, e eles começaram a migrar muito o olho do crescimento para a receita. Como é que os investidores viram isso, sabendo que agora não depende só mais da startup, né? E como é que tem sido essa relação com eles? É muito engraçado como esse movimento dos investidores começarem a ver muito mais a parte de receita, de saúde da empresa do que do próprio crescimento apenas, já vem antes disso, né? Isso tudo são resultados, né? É tudo uma evolução. Mas sim, os investidores, na verdade, bom, eu posso falar pelos meus, né? E a gente escolheu eles muito bem, assim, tem bastante orgulho do Smart Money que a gente tem. Eu vi ali, o Trajano até colocou o Smart Money, então tem bastante orgulho desse Smart Money que a gente tem. Eles têm sido muito, compreensivos e 2, colaborativos, né? Então, logo que aconteceu, primeiro, diversos fundos já mandaram dicas, né? Tipo, olha, tá aqui o nosso plano, o que a gente indica para passar por isso, baseado em todas as outras crises que a gente passou, em outros benchmarks de outras empresas e tudo mais. E aí, muitos deles começaram a entender o que a gente estava fazendo. A gente teve uma atitude de criar um documento, que era o nosso plano de contingência, o nosso plano Covid, que a gente chamou, e mandamos para todos eles pedindo feedback. Todos eles responderam. Inclusive, olha, eu posso te conectar com essa pessoa, às vezes mais engajados do que estavam, inclusive antes, com essa busca de apoio mesmo, de não, eu vou ajudar vocês a passarem por isso, e dando essas dicas, muito atentos, né? Perguntando, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá o caixa? Como é que estão as vendas? Como é que tá tudo, né? E indicando a gente muito para outros clientes, para que a gente não perca muita receita mesmo. Então, bastante hands-on, né? Como a gente diz. E aí, com relação às métricas, com relação às expectativas que eles normalmente acompanhavam, isso é muito... para a gente sempre foi muito guiado por nós, né? Pelas métricas e expectativas que a gente tinha e as coisas que a gente seguia. Então, a partir do momento que a gente olhou para eles e falou assim, olha, a gente vai... não é que a gente vai parar, né? Mas a gente vai deixar de focar tanto em um crescimento, em aumento de receita, e vai focar mais em ter uma saúde financeira, em garantir a nossa sobrevivência, garantir esse burn rate, eles concordaram com a gente e começaram a perguntar sobre o burn rate, que normalmente não perguntavam. Então, também mudou um pouco a expectativa deles, aumentou a compreensão, né? De entender o momento que a gente está vivendo, já chegavam, por exemplo, em reunião de conselho, reunião com os investidores, já com um olhar diferente, né, para essas métricas. Legal. Eu acho que é aquela hora de você ser transparente, alinhar expectativas e com isso você vai construindo junto. E Rê,
Conta pra gente um pouco... Exato. Conta pra gente um pouco mais agora na parte operacional. O que vocês tiveram assim de mudança no modelo de atuação, nos produtos de vocês, para se adaptar à nova realidade? Até a gente estava conversando mais cedo, e você estava falando como o que diferenciou agora nesse momento da crise foram aqueles que se adaptaram mais rápidos, né? O que vocês fizeram assim na operação de vocês e produtos para poder se adaptar? Bom, como eu até falei no começo, né, a gente conecta marcas e causas sociais. A partir do momento em que a gente começou a ver que o investimento de diversas marcas estava caindo, estava diminuindo, não podia, estavam cortando investimentos, cortando recursos, cortando gastos, o nosso primeiro pensamento foi que a gente ia sair bem machucado, né, que eles iam cortar a parte de doações, a parte de impacto e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a ver um movimento grande, né, uma tomada de consciência social muito grande da nossa sociedade, né, das áreas mais aí, não privilegiadas da nossa sociedade, mais carentes. E a nossa sociedade começou a querer ajudar, na verdade, né, essas causas. Então, a gente percebeu que a gente precisava criar um formato em que as marcas pudessem apoiar essas causas sem abrir mão de seus recursos, né? Então, normalmente a gente sempre trabalha com marcas doando, então você compra uma calça minha e eu vou doar 1% do valor dessa calça para a causa que você escolheu. A gente começou a perceber que a gente precisava de uma alternativa para, poxa, eu como marca, deixa eu movimentar minha rede para fazer doações, mas eu não consigo investir nesse momento. Então, a gente criou, na verdade, uma plataforma, a gente automatizou, usou tudo que a gente tinha de forte da nossa plataforma e adaptou para automatizar a construção de páginas de doação. Então, por exemplo, a gente criou a página de doação da Blue Jack, em que você pode entrar lá e doar para qualquer causa que a Blue Jack tenha escolhido, pré-selecionado, e você pode doar por boleto, por cartão de crédito, e foi tudo automatizado. Eu acho que foi até a Isadora que montou a página, ela pode falar do quão simples foi. Então, a gente deixou o mais fácil possível. Todas as organizações são verificadas pelo Pollen, então a gente consegue garantir a idoneidade delas, que elas fazem um trabalho focado ali no Covid, que elas vão usar bem o recurso e tudo mais. E a gente faz tanto essa parte de pagamento da doação, né, utilizar o nosso sistema para você poder fazer um pagamento de doação sem que isso passe, por exemplo, pelo CNPJ da Blue Jack, que seria difícil, né, burocrático no mínimo. E a gente faz toda a parte de comunicação com o doador. Então, a gente comunica o doador que a confirmação dele foi, que a doação dele foi confirmada, ou que o boleto dele foi gerado, depois que a doação dele foi paga, que a doação chegou na ONG, ele recebe um comprovante de que a doação chegou na ONG, um comprovante de depósito, um comprovante de impacto, e tudo isso pode ser acompanhado também numa página única de impacto. Então, toda essa parte de comunicação com o doador, de página de impacto, de comunicação com as organizações, já era algo que a gente tinha, que a gente já vendia. Mas quem doava era a marca. O que a gente fez foi adaptar para que as marcas possam usar suas redes para doar e não elas mesmas doarem. Então, foi uma tomada de decisão super rápida. A gente desenvolveu isso em 5 dias e 5 noites, né, e 5 madrugadas. Mas a gente desenvolveu isso super rápido para entregar para o mercado e a gente está entregando isso gratuitamente. Justamente para poder dar essa possibilidade. E aí, né, trazendo o que a gente falou antes, isso serviu muito como chamariz para o mercado, né? O mercado começou a olhar mais para a gente, criar suas próprias campanhas, entender que funciona, e aí contratar o nosso produto para colocar no site ou para colocar no aplicativo, entender toda essa parte de transparência que a gente consegue fazer e como a gente consegue facilitar. Então, na verdade, foi quase uma estratégia de marketing sem querer, né? Porque trouxe muito cliente para a gente, cliente grande, cliente bom. Maravilha, Rê. Como você falou, né? É a velocidade com que você adapta a nova realidade, você vai criando essas coisas e trazendo uma nova possibilidade. Eu até queria já convidar todo mundo para entrar na nossa página do Blue Jack, doe.pollen.com.br/BlueJack. Vocês podem entrar lá e fazer a doação de vocês. Eu acho que todo mundo sai ganhando com isso. A empresa que demonstra a sua responsabilidade social, a instituição,
obviamente, que está sendo beneficiada, e o pessoal conhece também um pouco do trabalho do Pollen, né? Vai confiando e abrindo portas para novas possibilidades. Rê, Com certeza. outra coisa, esse universo das startups, ele é conhecido por ser um universo muito colaborativo, todo mundo se ajudando. Nesse momento que está todo mundo passando dificuldade, o que você tem visto de iniciativa das startups para as startups para auxiliar, para dar a mão nesse momento em que elas estão precisando? Olha, primeiro que os próprios produtos das startups, grande parte delas liberaram algum formato desses produtos gratuitamente, né? E se você entra em contato com alguém e tudo mais, elas estão ajudando muito nesse sentido. O que mais eu vejo acontecer, eu faço parte de alguns grupos de startups, é muito essa colaboração com informações, né? Então, principalmente de apoio, né? De você chegar e falar assim, galera, tô pensando em voltar, eu tô sofrendo com home office, o que vocês estão fazendo aí dentro? Poxa, a gente tá fazendo isso, isso e aquilo. Podemos fazer uma call para você me mostrar o que você tá fazendo? E a gente conversar sobre isso? Então, justamente esse espírito mesmo de apoio um ao outro, empreendedor, surgiram diversos grupos, assim, na primeira semana de isolamento, já surgiram grupos focados em home office, focados em troca de networking para quem precisa do seu produto, assim como surgiram para apoio local e tudo mais. Então, é óbvio que quando eu falei de consciência social, eu estava falando muito de impacto nas causas ali, mas isso também é um tipo de consciência social, né? De você entender o que o outro ali, que está muitas vezes agora do outro lado da tela, né, precisando, e você se colocar à disposição, né? Você ter esse momento de ouvir e se colocar à disposição para apoiar, porque às vezes, por exemplo, eu não senti tanta dificuldade com home office. Pra gente foi simples, a gente passou por isso. Tivemos desafios, mas foi simples. Outras startups já totalmente diferente. Então, o que eu posso fazer para colaborar? Esse tipo de live que a gente está fazendo é exatamente isso, né? A gente está criando conteúdo, ajudando outros que às vezes não passaram por isso de uma maneira tão simples. Eu acho que é tudo pelo gesto, né? Você ajudar da maneira que você pode, seja com dinheiro, seja com informação. Eu vi aqui que a Renata comentou, até achei bem legal. Diz que a mãe dela está fazendo máscaras, ela está fazendo máscaras caseiras e está revertendo o valor dessas máscaras para doações pela parceria Blue Jack Pollen. Então você vê que, vai potencializando essas doações. Achei muito legal isso daí também. Nossa, com certeza, muito legal. Para a gente fechar essa nossa conversa, até deixa eu abrir aqui para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca aí, enquanto a Rê vai respondendo essa última que eu vou falar para ela. Mas, Rê, queria que você, se possível, desse alguma dica para esse pessoal que está... você sabe que é difícil, né? Vocês já passaram por isso, aquele começo, às vezes, de você tirar a ideia do papel. Então, putz, eu tô começando com a minha startup, ou eu acabei de começar, tô pensando em captar investimento. O que você daria, assim, de principal dica para esse pessoal que está querendo empreender nesse momento que está difícil para todo mundo e para quem está começando, provavelmente está mais ainda? Reforçar o que eu falei há pouco tempo atrás. É modo sobrevivência. Então, vai ser difícil captar investimento agora. Quem tiver serviços essenciais, né, que conseguiram prosperar aí nesse primeiro mês e tudo mais, vão ter um pouco mais de facilidade, mas mesmo assim os fundos estão, nesse momento, muito cautelosos, né? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Assim como a gente não sabe, assim como a gente tem uma incerteza se, beleza, vamos abrir agora e daí vai ter que fechar de novo, vai ter mais uma onda, como é que vai ser? A gente não sabe. Então, os fundos também estão com essa dificuldade. Não só fundos, como investidores anjo. Nesse primeiro momento, é muito mais investimento anjo do que fundo. E aí, o investidor anjo, normalmente, é uma pessoa física, né? Ou um grupo de pessoas físicas que se juntam para isso e está todo mundo segurando recurso porque não sabe quanto tempo esse momento vai durar. Então, é modo sobrevivência mesmo. Quanto que você tem de caixa, o que você pode gastar, o que você pode cortar de recurso de investimento, de gasto, quanto que você aguenta e o que você consegue fazer nesse momento.
de novo, quem vai conseguir surfar a onda na hora que voltar, porque daí na hora que voltar, a galera vai investir. O pessoal vai investir, né? Tudo tá caindo, aqui no Brasil tá cada dia melhor investir em startup do que em qualquer outra coisa, né? Óbvio que é um investimento a longo prazo, mas quem vai conseguir surfar a onda são as startups que se adaptaram. Então, colocar no storytelling, por exemplo, para o investidor é o que eu estou fazendo nesse momento de crise? Como eu consegui sobreviver ou crescer nesse momento de crise? Então, é realmente acionar o modo de sobrevivência, gastar só o essencial, não esquecer que gastar o essencial não é cortar qualquer investimento, e sim pensar com sabedoria, por exemplo, né? Então, esse modozinho ativado é a melhor dica que eu posso dar. E eu posso deixar aqui, ficar também à disposição, quem quiser falar comigo. É um momento bem difícil, assim, é um momento complicado mesmo, mas quem conseguir passar por ele vai conseguir surfar uma onda muito boa com os investidores. Rafa, você está me ouvindo? Não, acho que seu áudio parou de funcionar. Acho que o áudio do Rafa parou de funcionar. Enquanto ele se adapta ali, se arruma. Eu vi ali que até o Trajano falou que a doação mínima é de R$ 5. É de R$ 5. Não consigo te ouvir. Eu vou responder a pergunta da Lô Pascoal, tá bom? Lô, ela falou assim, ó. Acredito que para startups da área médica, o momento acabou sendo oportuno. Há startups desenvolvendo suprimentos em falta do mercado, certo? Sim. O meu áudio vocês conseguem ouvir, né, gente? Eu tô vendo um monte de comentários aqui. Eu não sei se eu tô falando bobagem ou se vocês conseguem me ouvir também. Respondam aí se vocês conseguem me ouvir. Ou é só o Rafa que tá sem áudio, ou sou eu também. Ah, alguém falou sim, eu acho que conseguem me ouvir. Bom, então vou responder ali a pergunta da Lô, enquanto o Rafa tenta resolver o problema do áudio dele. Sim, tem várias startups que estão desenvolvendo esses suprimentos que estão em falta no mercado. Tanto máscaras quanto testes rápidos. A gente tem a High Lab aqui de Curitiba que desenvolveu testes rápidos. E aí você pode comprar o teste, se eu não me engano, custa R$ 150 ali. E tem muitas empresas, inclusive, comprando esses testes. Além de ter não só startups, mas diversas empresas que estão fazendo esses itens que são essenciais. Então, a gente trabalha muito com lojas, né? E nessas lojas, diversas que não estavam conseguindo vender camiseta, que trabalhavam com moda e não conseguiam vender, começaram a vender álcool gel, começaram a vender máscara, começaram a vender outras coisas. Então, não somente da área médica prosperaram muito e vão continuar prosperando, mas todas as empresas, diversas empresas se adaptaram nesse sentido para conseguir oferecer esse tipo de serviço e de produto, né? Até, enfim, diversos restaurantes que não trabalhavam com delivery começaram a trabalhar com delivery. Foi uma transformação geral, uma adaptação de todos, né? O que a gente mais viu de startups da medicina prosperarem são as startups que trabalharam com telemedicina, né? Então, que começaram a trabalhar com consultas online, consultas via call e tudo mais. Rafa, voltou seu áudio? Não. Tem mais alguma coisa que você queira falar para mim, Rafa? Me manda no WhatsApp. Que daí eu falo, eu viro sua voz aqui. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês queiram saber? Ah lá, ele falou já, valeu pela participação. Então, já que o Rafa não está conseguindo falar, perdeu a voz, isso acontece.
Às vezes a gente fica sem palavras. Pessoal, obrigada pelo convite da Blue Jack. Não esqueçam de doar lá na página da Blue Jack, doe.pollen.com.br/bluejack. A doação mínima é de R$5. Você pode doar por cartão de crédito, você pode doar com boleto também, e você vai receber toda essa comunicação por aí, tá bom? A Isa falou ali, parabéns pelo trabalho no Pollen, obrigada. E é isso, pessoal. Acho que eu já vou sair. E acho que daí o Rafa já vai finalizar a live logo depois. Até a próxima. Não esqueçam de seguir o Pollen, @o Pollen, e a mim também, @re_chemin. Quem quiser falar comigo, pode mandar um oizinho lá que a gente troca ideias também. Gente, obrigada. Obrigada, Si.